Romanos capítulo 7, versículo de número 1 até o 6, como eu estava falando, que já há uns dias que nós estamos falando sobre a graça, né? Falando sobre a graça, lendo esse livro aos Romanos, né? E o apóstolo Paulo, ele nos traz um grande ensinamento quanto à graça. Esse capítulo 7 aqui é tipo uma incógnita. Se você não ler direito, você não vai perceber que o apóstolo Paulo faz um contorno, um grande marabalismo para tentar colocar na cabeça dos judeus a forma de se livrar da lei. A forma de se livrar da lei. E esse mesmo marabalismo é usado até hoje para mostrar ao mundo a forma de se livrar da lei do pecado que opera no mundo gentílico, no mundo que nós vivemos. Então, se você não ler direito, você jamais vai conseguir entender, né? Diz um certo dito, né? Não posso nem utilizar aqui, mas diz que é panela velha que faz comida boa. É assim ou não é? Quanto mais a panela fica velha, eu não sei de onde é que eles tiraram isso, mas a comida fica boa. Mas eu trago para nós, quanto mais você envelhece na leitura, tá entendendo? Da palavra de Deus, mais você consegue melhorar no entendimento daquilo que é apresentado na Bíblia para você. Então, nessa noite nós iremos aprender algo muito importante aqui sobre a graça, sobre esse contorcionismo que o apóstolo Paulo ele encontra para mostrar aos judeus como eles escaparem da lei para serem livres da lei e viverem para Deus. Romanos capítulo 7, versículo 1 a 6 vai dizer: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera. Quer dizer, se ela ter outro relacionamento com outra pessoa e o marido estiver vivo, ela se torna adúltera. Se for do outro marido, ela se torna adúltera. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que seja douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, nas paixões dos pecados que são pela lei, operava em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres, da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei, para que vivamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Você pode ler esses 6 versículos aqui, irmão. Lê, relê. Vocês não vão compreender, vocês não vão entender. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia e por não entender, para de ler a Bíblia, para de buscar a Bíblia. A Bíblia não é entendida
vendida ao nosso próprio bel prazer ou de qualquer jeito. Se você lê a Bíblia e não entende, procura alguém que entende melhor do que tu. Procura o pastor e pergunta, louvado seja Deus, ou vai lá no Google, né? Vai lá no Google e diz assim, pode perguntar, tem hora que eu pergunto. Google, não é que eu falo Google, o que é que significa isso aqui, como muitos falam, né? Eu coloco lá pesquisa, o que significa tal palavra, e aí o Google vai trazer o significado da palavra, biblicamente, quando você pergunta. Aí não é que você vai dar a resposta do Google naquilo que você quer pregar, mas você vai ter uma noção de entendimento, e você vai pregar dentro do entendimento que você alcançou pela sua pesquisa. Então, nesse capítulo 7, versículo 1 até o versículo 6, vai mostrar o contorcionismo ou o marabalismo que o apóstolo Paulo fez dentro da palavra de Deus, dentro da Sagrada Escritura, para mostrar uma forma em que os judeus pudessem se libertar da lei para viver para Cristo. O apóstolo Paulo vai mostrar para os judeus uma forma para que os judeus se libertassem da lei e vivessem para Cristo. Tem muitas pessoas que pregam, ou eu nunca vi, né? Na verdade, alguém pregando sobre esse contexto aqui de Romanos, capítulo 7, versículo 1. Haja posto que tem alguém que já tenha pregado, pastores de conhecimento mais elevado do que a minha pessoa, pastores com um know-how mais profundo dentro da questão da exegese, da homilética, dentro da palavra do Senhor Jesus. Então acredito que esses pastores aqui debruçam sobre esse tema, e eles, louvado seja Deus, é como um bom nadador, pode ser o mar revolto, o que for, e eles conseguem cair dentro d'água e sair do outro lado. Louvado seja Deus. Fora disso, aqui é poucas pessoas que tragam o entendimento dentro desse contexto apurado. Aqui não estou dizendo que eu sou o melhor e nem que eu estou acima de qualquer coisa, mas como eu disse, é panela velha que faz comida boa. Quanto mais você fica velho lendo a palavra, mais você aprende. Então, tem uma velhice na leitura, passei a entender um pouco melhor, e por isso eu trago o ensino desta palavra, mostrando que o apóstolo Paulo fez um marabalismo, um contorcionismo, para dar uma forma aos judeus para se desvencilhar da lei e passar a viver para Cristo. Observe que o apóstolo Paulo sabiamente mostra aos conhecedores da lei um caminho para se libertar e se desvencilhar do pragmatismo da lei. Observe que o apóstolo Paulo, nesse contexto, do capítulo 7, versículo 1 até o 6, ele sabiamente mostra aos conhecedores da lei um caminho para que eles se libertassem e se desvencilhassem do pragmatismo da lei. E o caminho que os libertaria da força da lei era morrer para a lei. Observe bem o que está dizendo. E o caminho que os libertaria da força da lei era morrer para a lei. A mesma coisa somos nós, irmão, que aceitamos a Cristo para sermos libertos do mundo lá fora. Nós precisamos morrer para o mundo lá fora. É aquilo que Jesus disse a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Necessário é você morrer e você viver novamente. Mas como eu posso morrer e viver da água e do Espírito? Ó Nicodemos, então para nós nos libertarmos deste mundo aí fora, nós precisamos o quê? Morrer. Você morreu para o mundo lá fora,
E por isso hoje você está vivo aqui dentro, plantado na casa de Deus. E se alguém lhe puxar para tentar lhe colocar lá para fora, você diz: não, eu estou firmado, eu estou plantado na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A não ser que você não esteja plantado verdadeiramente na casa de Deus, aí qualquer coisa podem lhe tirar da presença do Pai. Eu sempre prego dizendo: eu não olho o meu presente, eu olho o meu futuro. Por quê? Porque é o futuro que vai contar para onde eu vou, porque ainda não cheguei à perfeição. Porque se eu tivesse chegado à perfeição, tenho a certeza que eu não estaria aqui mais sobre a terra, já estaria no céu. Então, louvado seja Deus, o apóstolo Paulo sabiamente, ele mostra aos conhecedores da lei um caminho para se libertar e se desvencilhar do pragmatismo da lei. E o caminho que os libertaria da força da lei era morrer para a lei. E a única forma deles morrer para a lei não exercer mais sobre ele algum poder, era aceitar a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você sabe por quê? A lei de lá de fora não tem poder sobre nós, mas é porque nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida. É assim ou não é? Porque se ainda a lei lá fora tem poder sobre você, lhe deixando com vontade de beber, de fumar, de se prostituir, de fazer tudo aquilo que não presta, louvado seja Deus, é porque verdadeiramente você não aceitou a Cristo de todo o seu coração e você não morreu para a lei. Então a única forma deles morrer para a lei e a lei não exercer mais sobre eles algum poder era aceitar a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se eu perguntar aqui aos irmãos quem bebia aqui, louvado seja Deus, é claro que vai dizer: pastor, eu jamais voltarei a beber. Deus me livre, eu não quero mais saber daquela vida. E lhe digo uma coisa, eu aqui me arrependo quando me lembro de alguma coisa que eu fiz de errado no passado. E o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Cristo tem poder. Louvado seja Deus. Eu não sei porque eu nasci no lar evangélico, mas com meu pai e a mãe, minha mãe não era crente, então não nasci no lar evangélico. Aceitei a Cristo com 18 anos, e quando eu vejo o meu passado, eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz de errado. Hoje eu estou morto para a lei do mundo, porque aceitei a Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Então o apóstolo Paulo sabiamente mostra aos conhecedores da lei um caminho para se libertar e desvencilhar-se do pragmatismo da lei. E o caminho que libertaria o povo da força da lei era morrer para a lei. E a única forma deles morrer para a lei e a lei não exercer mais sobre eles algum poder era aceitar a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí vem, uma vez aceitando a Jesus Cristo, a pessoa passaria a estar morto para a lei pelo corpo de Cristo. A pessoa passaria a estar morto pela lei, a pessoa passaria a estar morto para a lei pelo corpo de Cristo. Isto está escrito em Romanos capítulo de número 7, versículo de número 4. Veja o que está escrito aí em Romanos capítulo 7, versículo 4, diz o seguinte: aleluia. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Então, a única forma, perdoe-me, então, a única forma deles morrer para a lei e a lei não exercer mais sobre ele algum poder era aceitar a Cristo, Filho de Deus. E uma vez aceitando a Jesus Cristo,
aleluia, a pessoa passaria a estar morto para a lei pelo corpo de Cristo, como está escrito. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Quando a pessoa aceita a Cristo, agora ele passa a estar morto para a lei por causa ou pelo corpo de Cristo Jesus. Assim como Cristo morreu, nós morremos com ele, entende? Assim como Cristo morreu, nós morremos com ele. Quando a pessoa aceita a Cristo, aceita, louvado seja Deus, a sua morte, e estamos ligados à sua morte. Morreu Cristo, eu morri com ele, mas ressuscitou Cristo, eu ressuscitei com ele. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. E esta pessoa não seria mais da lei, mas daquele que ressuscitou, aleluia, dentre os mortos. Escute, a pessoa quando aceita a Cristo, está morto com Cristo pelo seu corpo na sua morte, e esta pessoa não é mais da lei. Essa pessoa não é mais da lei, mas é daquele que ressuscitou dentre os mortos. Nós não somos mais daquela lei que nos oprimia no passado. Nós somos daquele que ressuscitou dentre os mortos. Você é de Cristo. Foi Cristo que ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo apresenta não só aos conhecedores da lei, mas também ao mundo pecador, uma forma da pessoa, tanto judeu como gentil, se libertar do poder da lei, e também se libertar do poder da lei, tanto da lei mosaica quanto da lei do mundo. Vou repetir, o apóstolo Paulo apresenta não só aos conhecedores da lei, mas também ao mundo pecador, uma forma da pessoa, aleluia, tanto judeu como gentil, se libertar do poder da lei, tanto a lei mosaica quanto a lei do mundo. E a forma era aceitar a Jesus Cristo de Nazaré. E a forma era aceitar a Jesus Cristo de Nazaré. Todos aqueles que aceitam a Cristo, escute, todos aqueles que aceitam a Cristo morrem para a lei, não só mosaica, mas a lei que impera sobre o mundo pecador. Aceitou a Cristo, passamos a estar morto, a lei morre, passamos agora a viver para aquele que ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo apresenta não só aos conhecedores da lei, mas também ao mundo pecador, uma forma da pessoa, tanto judeu como gentil, se libertar do poder da lei, tanto da lei mosaica quanto da lei do mundo. E a forma era aceitar a Jesus Cristo. Por quê? Louvado seja Deus, porque mortos para a lei mosaica, aleluia, os judeus, aleluia, ou mortos para a lei que impera sobre o mundo pecador, gentios, pelo corpo de Cristo, passamos a ser do outro, daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Agora nós somos de outro. Nós não somos mais de Satanás, entenda. Nós não somos mais das trevas, entenda. O diabo não tem poder sobre a sua vida, entenda. O álcool não tem poder sobre a nossa vida, entenda. O cigarro não tem poder sobre a nossa vida, entenda. Porque, louvado seja Deus, ao aceitar a Cristo, a lei que imperava sobre a nossa vida morreu, e nós passamos agora a ser de outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E quem foi que ressuscitou dentre os mortos? Levanta a mão, dá glória para ele. Jesus Cristo de Nazaré.
mais domínio sobre ele. Morreu o homem, a lei não tem mais domínio sobre ele. Aleluia. Ei, eu dou um grito dizendo: ei, morra para a lei, aceitando a forma de escapar desta lei que te afasta de Deus. Ei, eu dou um grito dizendo: ei, morra para esta lei, aceitando a forma de escapar da lei que te afasta de Deus. Aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Veja que foi um contorcionismo, foi um marabalismo do apóstolo Paulo, o marabalismo do apóstolo Paulo para falar para aqueles que conheciam a lei a forma deles se libertar da lei. E a forma deles se libertar da lei era aceitar a Cristo, e esse aceitar a Cristo só vem com a pregação da palavra de Deus. Você não aceitou a Cristo a seu bel prazer, você não aceitou a Cristo de qualquer jeito. Ao contrário, você aceitou a Cristo porque alguém pregou a palavra, lhe deu a forma ou a fórmula de você se libertar desta lei do pecado que opera na vida do mundo pecador. Observe que no versículo 1, parte B do versículo, o apóstolo Paulo vai dizer que a lei só tem domínio sobre o homem enquanto o homem vive. A lei só tem domínio sobre o homem enquanto o homem vive. Morreu o homem, a lei não tem mais poder sobre ele. Está entendendo? Você morreu para o mundo, então a lei do mundo não tem mais poder sobre você. A influência do mal não tem mais poder sobre você. Quantos crentes, irmão, estão se perdendo, aceitaram a Cristo, mas está deixando a influência do mal montar na sua cacunda, montar sobre as suas costas e o fazer de cavalo. A Bíblia vai dizer em Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho do pecado, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem um prazer na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Louvado seja o nome de Cristo. Aleluia. A lei só tem domínio sobre o homem enquanto o homem vive. Morreu o homem, a lei não tem mais domínio sobre ele. Você morreu. Nós morremos para esse mundo de pecado, porque aceitamos a fórmula e a forma de nós nos desvencilharmos do pragmatismo da lei do pecado para sermos de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Em comparação à situação do homem quanto à lei, o apóstolo Paulo faz uma alusão ao tema, comparando a condição da mulher quanto ao casamento. Observe que ele usa agora a mulher quanto ao casamento para mostrar como o homem ainda estaria ligado sobre a lei se ele estivesse vivo. Louvado seja Deus. Em comparação à situação do homem quanto à lei, o apóstolo Paulo faz uma alusão ao tema, comparando a condição da mulher quanto ao casamento, dizendo: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, morto o marido, está livre da lei do marido. Romanos capítulo 7, versículo 2, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. O texto diz: morto o marido, está livre da lei do marido. A lei servia de um tipo de marido, a lei tinha uma autoridade sobre os homens. Observe, a lei servia de um tipo de marido, a lei tinha uma autoridade sobre os judeus. Então, enquanto o homem estava vivo, a lei tinha autoridade sobre ele, mostrando que enquanto o marido estava vivo, a mulher estava ligada no marido, mas morrendo o marido, o poder da lei que ligava a mulher com o marido não exercia mais sobre ela. Ela estava livre para casar com outro. A lei
seria um tipo de marido, ela tinha uma autoridade sobre os judeus, mas a lei morreria para eles quando eles aceitassem a Jesus Cristo como seu Salvador. A lei morreria para eles, aleluia, quando eles aceitassem a Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Então, quando eles aceitavam a Cristo, a lei morria. Então a lei perdia o direito de um marido sobre os judeus. A lei perdia a autoridade que ela tinha sobre os judeus. Se a lei morresse para eles quando eles aceitassem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, enquanto eles não aceitassem a Cristo, a lei permanecia, dando ditames para a sua vida. É assim, não é? Pode observar, enquanto a pessoa não entende esse negócio, aceita a Cristo, mas enquanto ela não entende esse negócio, ela fica fumando, é assim ou não é? Ela fica bebendo, é assim ou não é? Ela dá uma despistadinha, né? E vai para balada durante a noite, assim, dizendo, rapaz, não fale para ninguém não, que eu fui para festa, é assim ou não é? Não é? Então, observe, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A pessoa pode até aceitar a Cristo Jesus, mas enquanto a lei não morre para eles, permanecem fazendo as coisas que a lei do pecado opera sobre a vida do mundo pecador. A lei servia de um tipo de marido, a lei tinha uma autoridade sobre os judeus, mas a lei morreria para eles quando eles aceitassem a Jesus Cristo como seu Salvador. A lei do mundo só morre para nós quando aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É tanto e é prova disso que a lei do mundo morre para nós quando nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, que se alguém chegar para nos matar por causa do nome de Cristo, nós preferimos morrer por causa do nome do Cristo do que nós negarmos a Cristo. Então, louvado seja Deus, isso é prova, aleluia, que a lei do mundo morreu para nós quando nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. A lei só perde o poder sobre nós quando aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Escute, o apóstolo Paulo diz que a mulher só estava sujeita ao marido enquanto ele vivesse, mas morto o marido, ela estava livre da lei. O que é que Paulo queria dizer com isto? Ele queria dizer que se os judeus tivessem a lei como morta para eles, eles estariam livres da lei. Observe o que o apóstolo Paulo queria dizer com isso, que a mulher só estava sujeita ao marido enquanto ele vivesse, mas morto o marido, ela estava livre da lei. O apóstolo Paulo queria dizer que se os judeus tivessem a lei como morta para eles, eles estariam livres da lei. Ou se eles fizessem a escolha por Cristo e considerassem a lei como morta para eles, a lei não teria domínio sobre ele. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Ou se eles fizessem a escolha por Cristo e considerassem a lei como morta para eles, a lei não teria domínio mais sobre ele. Ou melhor dizer, para nós, se nós fizermos a escolha por Cristo e consideremos o mundo lá fora com a sua lei morta para nós, esse mundo aí fora não tem domínio sobre nós. As pessoas que aceitam a Cristo precisam morrer lá para o mundo e viver para Cristo aqui dentro, porque se você vive para Cristo aqui dentro, pode se apresentar pintado de ouro, pode lhe dar o melhor caso, o melhor carro, mas você vai botar o dedo na cara de Satanás, dizendo: Satanás, eu te repreendo, eu prefiro andar de sandália havaiana do que negar ao meu Cristo, porque eu estou morto para o mundo, para a lei do mundo, mas estou vivo para Cristo Jesus de Nazaré. Aleluia, porque a lei só teria domínio
irmão Joãozinho, né? O senhor tem 20 e tantos anos de crente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que aceitam a Cristo, mas é só de boca, só de palavra. Mas a predominância da lei ainda está dentro do seu coração, predominando dentro do coração das pessoas. Aí o senhor percebe o seguinte: o senhor tem quase 30 anos, parece, de crente, louvado seja o nome do Senhor, está aí firme na presença de Deus, mas por outro lado o senhor vê pessoas que se dizem crente, mas dentro do coração dele tem a predominância ainda da lei do pecado. Não consegue ficar firme na igreja, assim ou não é? Não consegue dar testemunho de crente, assim ou não é? Não consegue ser diferente, por quê? Porque não morreu para a lei do pecado, aceitou a Cristo só por aceitar, mas não morreu, não recebeu a fórmula de morrer para a lei e viver para Cristo. Aí o texto diz: morreu o marido, a lei, logo os judeus estavam livres. Morreu o marido, a lei, logo os judeus estavam livres. Morreu o marido, a lei que imperava no caráter interior do homem, o ligando ao pecado. O homem estará livre da lei do pecado, não terá mais poder sobre ele, porque ele passou até a lei, louvado seja Deus, do mundo como morta para ele. Isso acontece com um homem que aceita Jesus Cristo. Ele morre para o mundo e passa a viver para Cristo, e a lei do mundo não tem poder mais sobre ele. Observe que isso aqui não é tirado de livro de ficção científica, é o Espírito Santo que nos dá o entendimento e a compreensão da sua palavra. Aleluia. Deus fala através do apóstolo Paulo, diz para os judeus, diz para o mundo gentílico a forma que eles precisam ter nas suas vidas para estar livre da lei que opera em vós, no seu corpo físico, na sua vida espiritual. E a forma é aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Essa é a forma de ficarmos livres. A graça é que nos liberta. Se tiver alguém dentro da igreja, irmã Josefa, que aceitou a Cristo sem ser pela graça, sem ser por esta palavra, tenha certeza, não permanece para sempre na casa de Deus, não permanece para sempre na presença de Cristo. Então só tem um meio das pessoas se livrarem, ou louvado seja Deus, fazer com que a lei morra para eles, o poder da lei do pecado morra para eles, que é aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida.